Olá, está no ar o especial Saúde e Vida, onde vamos fazer as retrospectivas de alguns temas que marcaram o programa durante o ano de 2018. Nós preocupamos-nos com a saúde e bem-estar de todos os moçambicanos. Por essa razão, a cada edição trazemos informações que podem lhe ajudar a garantir uma melhor qualidade de vida. E convido-lhe a ficar atento e acompanhar as histórias e os momentos mais marcantes do nosso programa. Na primeira edição do programa Saúde e Vida, falamos da importância da circuncisão masculina, uma vez que este procedimento ajuda a prevenir doenças ligadas ao sistema reprodutor masculino. Vamos recordar a história de Fernando Mute, um jovem que fez a circuncisão na fase adulta, e a nossa equipa acompanhou este processo. De seguida, vamos ver as dicas de cuidados a ter depois da circuncisão. Os jovens olham para ti e começam a estranhar. Ei, esse jovem até essa idade ainda não fez circuncisão. A história de Fernando Muti, jovem de 25 anos, natural de Chibabava, província de Sofala, é similar a de muitos homens que, devido a barreiras socioculturais, chegam a circuncidar-se já na fase adulta. A infância toda que eu passei, eu vi algumas pessoas que apareciam, por exemplo, no Rio, eram gozadas por participar, por chegar. Quando tiravam roupa, estavam para tomar banho, então eram gozados por estarem circuncidados. E logo diziam que este aí não tem respeito com os mais velhos, é indisciplinado, porque aparecia com uma coisa diferente, né? Porque aí a circuncisão não é uma prática normal, principalmente na nossa cultura. Em Maputo, onde vier a frequentar a universidade, Muti depara-se com uma nova realidade. A pressão social e as campanhas de ativismo, divulgando os benefícios da circuncisão, fizeram com que ela aderisse aos serviços de saúde para circuncidar. Decidi fazer a circuncisão, primeiro, prevene as doenças sexualmente transmissíveis, as doenças como AIDS, HIV também. Além disso, ajuda na higiene. Por exemplo, agora, com prepúcio, com muita facilidade, quando fica-se muito tempo sem tomar banho, com muita facilidade, sai certa sujidade. E assim, espero que depois da circuncisão, quando corta o prepúcio, melhore. Estou entre medo e a necessidade de fazer. Agora sinto que já sou um novo homem, já consegui fazer a circuncisão, aquilo que eu tinha medo, consegui vencer o medo. Espero que os outros também venham fazer a circuncisão, consigam chegar aqui e façam a circuncisão também como eu fiz. Após a circuncisão, existem cuidados domésticos que ajudam na rápida recuperação do paciente. Descanse durante 1 ou 2 dias, evite fazer atividades físicas pesadas, carregar peso, correr, fazer ginástica, jogar bola ou dançar. Beba muitos líquidos, água, sumo e chás. Caminhe normalmente para ir à casa de banho ou para movimentar-se dentro de casa. Cuidados a ter com a ferida. Não puxe nem coce a ferida durante o processo de cura. Não tente retirar os pontos da cirurgia. Eles vão cair por si por volta do 10º e 14º dia. Não use pomada, tintura, medicamentos tradicionais ou outras substâncias para proteger ou tratar a ferida. Somente tome os medicamentos recomendados pela unidade sanitária. Melhor posição para ficar e dormir.
Nos primeiros 2 dias, mantenha o pênis na mesma posição em que foi colocado pelo enfermeiro após a circuncisão. Deve usar um biquíni ou boxer para proteger melhor e manter o pênis na posição correta. Nos primeiros 3 dias, deite-se de costas de maneira que o pênis fique para cima. Isto evita que haja pressão sobre a área operada. Limpeza corporal. Quando quiser urinar, retire o penso, mas volte a colocá-lo. Podes lavar-te com uma toalha umedecida no dia seguinte à cirurgia, mas não deves tirar o penso. Deves mantê-lo seco e limpo até o 3º dia da circuncisão. Depois da retirada do penso, lave a ferida 3 vezes ao dia ou tome um banho normal. Nunca colocar diretamente o sabão na ferida. Antes de lavar a ferida, lave as suas mãos com sabão. Quando elas estiverem bem limpas, ensaboe, provocando espuma e lave a ferida com a espuma. Não use nenhum outro produto para limpar a ferida. Com a rotina agitada, o estresse e o corre-corre do dia a dia, muitas pessoas não conseguem preparar a refeição para levar numa marmita e comer nos seus locais de trabalho ou até mesmo passar as refeições em casa. E sobra apenas uma e única opção, a alimentação fora de casa. E numa das edições do nosso programa Saúde e Vida, falamos dos cuidados a ter com a nossa alimentação. Confira na peça de reportagem que se segue a diferença entre 2 personagens, uma que leva a marmita para o serviço e a outra que compra a comida na rua. E logo em seguida temos as dicas sobre cuidados que devemos ter quando formos passar as nossas refeições fora de casa. Nos dias que correm, com a dinâmica da vida da cidade, é comum ver-se a multiplicação de lanchonetes e carros de venda de comida. Tudo para responder à solicitação biológica do homem, a alimentação. Santos Macamo faz parte do grupo de pessoas e trabalhadores que, para se alimentar na hora do almoço, recorre aos takeaways, e a justificação é uma e única. O tempo é muito curto, e sendo curto o tempo, queremos ganhar poucos minutos que a gente tem. Por essa razão é que recorremos aos takeaways para nos facilitarem logo, porque é pegar, levou para casa, então diretamente para o tempo já é mais viável assim. Nos locais de venda de comida, vários são os pratos que dão cor ao menu do dia. A comida que são preferida para as pessoas é frango grelhado e zambesiano e peixe grelhado, a zambesiana também, e mais salada de alface, mais a feijoada. Apesar disso, há pessoas que preferem preparar sua própria comida e levar consigo ao local de trabalho. A Hélia é apenas um exemplo. Vou prestar um exemplo de que eu trouxe hoje, o que geralmente trago, o que geralmente gosto. Hoje, por exemplo, comer salada de alface. Tenho aqui batata doce, ovo cozido e legumes. Então, este é que vai ser o meu almoço de hoje. São questões, primeiro, de saúde, depois questões econômicas. Eu gosto de comer saudável e a melhor forma de comer saudável é trazendo comida de casa. Porque na rua você come o que tem, não o que tu queres. E assim acontece em todos os dias laborais. Porém, mais do que apenas comer, é preciso conciliar bem o que levamos à nossa boca durante as refeições. Com menos tempo para almoçar em casa ou preparar refeições e levar consigo marmitas térmicas ao longo do dia, por conta de uma rotina em ritmo acelerado, muitas pessoas têm apenas uma opção: a alimentação preparada fora de casa. Contudo, é importante ter em conta os seguintes aspectos: as condições higiênicas. Evite locais escuros e com pouca circulação de ar. Prefira ambientes arrejados e bem iluminados. É importante também observar se os manipuladores de alimentos estão trajados de forma adequada, com uniforme, toucas, luvas, máscaras e que não estejam usando adornos, por exemplo. Também é importante verificar as condições em que os alimentos estão expostos, como o tempo de exposição,
a forma em que os alimentos são apresentados e a temperatura. Nos self-services e restaurantes por quilo, procura comer até pelo menos 14,30 para evitar alimentos que ficam expostos por muito tempo sem refrigeração ou aquecimento adequado. Observa também as saladas. As folhas verdes e vegetais devem estar tenras e frescas. Evita comer folhas e legumes murchos e escurecidos. Verifique também a validade dos temperos antes de utilizá-los, bem como a limpeza dos seus frascos. E lembre-se, as consequências do consumo de alimentos contaminados são diarreias e vômitos e podem ocorrer também erupções cutâneas, dores de cabeças fortes, falta de ar. Por isso, cuide muito bem da sua escolha alimentar. Conferimos na sequência duas reportagens, a primeira sobre circuncisão e logo a seguir a alimentação fora de casa. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já no piscar de olhos. E porque a mulher moçambicana é guerreira, batalhadora e vencedora, em outubro contamos a história da dona Marta Sayed. Ela venceu o cancro e partilhou conosco a sua história, os momentos difíceis desta batalha. Contamos com a presença e com a apresentação da doutora Cesaltina Lorenzoni, médica patologista e chefe do Departamento de Anatomia Patológica do Hospital Central de Maputo. E tivemos dicas dadas pelo Dr. Idam de Oliveira Júnior, que também participou no programa Saúde e Vida. Vamos acompanhar já a seguir. O cancro de mama está na lista das doenças que mais morte causa em Moçambique. Hoje, a equipe de Saúde e Vida vai contar a história da dona Marta, uma mulher que foi diagnosticada cancro de mama em 2009. E hoje, graças ao diagnóstico precoce, ela superou a doença. Acompanhe-nos. Com um sorriso no rosto, dona Marta abriu as portas da sua casa para partilhar conosco a sua história, desde o diagnóstico, o tratamento e a superação. Na primeira pessoa, conta-nos como tudo começou. Começou mesmo por um caroço. Simplesmente senti um caroço na mama. Depois de testar, pedir outras pessoas palparem. Em casa o marido palpou. Ficamos curiosos. Preferimos ir até ao hospital. E lá diagnosticou-se que era mesmo cancro. Tá bom. Mas eles foram logo antes dos exames, foram logo direto. Quando o caso está assim, como melhor conselho, como técnicos, vamos falar mesmo como técnicos, tecnicamente mesmo, a senhora devia remover o seio. Associada ao diagnóstico de cancro, dona Marta foi surpreendida por um outro facto que agravou ainda mais o seu estado de saúde. Quando já estou quase a ter o aval do meu médico, acontece essa tragédia do meu marido falecer. Então aí é que voltei mesmo, estaca zero. Em janeiro de 2009, dona Marta foi operada e logo após a cirurgia de remoção do tumor e amputação do seio, vieram as sessões de quimio e radioterapia, marcadas por momentos difíceis. Incomodava mesmo era das unhas ficarem de mecânico, andar a se descascar, na cara ficar com muitas cores. Minha face, eu tinha medo de ir ao espelho. Fiquei mais assustada porque cada vez que ela ia a uma sessão de quimioterapia, ela voltava mais doente. Para quem está a olhar, né? Assim, para quem vê, é como se ela fosse a sessão de quimioterapia e voltasse doente. Ela voltava mais fraca da quimioterapia.
ela teve um problema na última sessão de radioterapia. Ela queimou. Acho que no momento em que estava para tirar a roupa que era para se preparar para o banho, que eu vi que ela tinha queimado. A família e os amigos tiveram um papel indispensável durante todo o tratamento. Tive esse calor mesmo da família e da igreja. Não esqueço a minha faculdade, o meu grupo de estudo. E foram... eu recebi apoio em todos esses núcleos, esses pequeninos núcleos. Foi uma caminhada em que estivemos todos fortalecidos. Okay? A nossa maneira, do jeito que a nossa família é, mas todos fortalecidos. Ninguém estava assim desesperado, tipo, é desta que vamos perder também a mamãe, sabe? Então acho que essa postura assim positiva e de estarmos todos muito fortes contribuiu para que a caminhada não fosse esse monstro que toda a gente vê quando se fala de cancro. 9 anos após a luta contra o cancro, Dona Marta deixa ficar um conselho a todas as pessoas que tiveram o diagnóstico desta doença. Não pode se deixar abater. Não pode, porque a partir do momento que a pessoa entrega os pontos, a doença ganha realmente. Você tem que dizer que eu daqui vou sair. Ainda bem que te descobri, você é bicho, cancro. Já que te descobri, você vai me largar. Ter finco mesmo, pôr os pés no chão, já te descobri, malandro. Você de mim vai sair. Hoje iremos falar um pouco sobre o tratamento dessas pacientes. Aquelas pacientes que realizam o tratamento cirúrgico, às vezes elas precisam de algumas recomendações. No hospital, essas pacientes elas precisam de cuidados específicos com a cirurgia, com a ferida operatória. Cuidados estes que devem ser realizados pela equipe médica, pela equipe de enfermagem, para que tudo possa ser feito da melhor forma e se evitar complicações. Inicialmente, a ferida ela deve ser bem lavada, bem cuidada, usar os curativos adequados para que possamos diminuir as taxas de infecção, outras taxas de complicações, como o acúmulo do sangue no local, que a gente chama de hematoma, acúmulo de secreção, que chamamos de seroma. Os cuidados não cingem-se apenas ao recinto hospitalar. Em casa, a paciente precisa redobrar a atenção em relação a alguns aspectos. Nós falamos, a ferida ela deve ser bem lavada, pode-se lavar com água e sabão neutro durante o banho. Pode-se lavar, secar, algumas vezes é necessário secar a ferida com álcool 70%. E nada mais além disso. Lógico, depende muito de qual a cirurgia foi realizada. Isso a gente está falando para cirurgias mais comuns, para cirurgias mais simples, que o cuidado é menor. Mas existem alguns tipos de cirurgia para o tratamento do cancro da mama que é necessário um tratamento específico, como o uso de alguns sutiãs específicos, o uso de alguns curativos específicos. Após a cirurgia, é necessário um repouso. Forças com o braço, com o membro superior, devem ser evitadas, não pegar peso, não fazer forças com esse membro. Esteja sempre atenta a todo o processo de cicatrização para que possa identificar qualquer alteração. A atenção deve ser dada quando essa ferida está ficando muito vermelha, quando se observa muito calor no local do corte, quando tem saída de secreção purulenta, de saída de pus, aí sim a mulher deve voltar ao seu médico e explicar para ele o que está acontecendo, porque podemos estar diante de um quadro de uma infecção da ferida cirúrgica. Mas fora desses quadros, a ferida cirúrgica se evolui de forma muito bem e nada preocupante.
No âmbito dos assuntos ligados à nutrição, falamos dos distúrbios causados pela deficiência de iodo. Dados do Ministério da Saúde indicam que 54% das crianças menores de 5 anos que vivem em agregados familiares em Moçambique não consomem o sal iodado, ou seja, mais de metade das crianças moçambicanas têm a deficiência de iodo. Vamos recordar esta reportagem já a seguir e confira também dicas de como conservar o sal iodado. A recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Unicef é a iodização do sal de cozinha como método mais adequado e de menor custo para a prevenção de diversas doenças associadas à falta de iodo. Visitamos a Salina Zacarias, localizada na província de Maputo, para perceber como é feita a iodização do sal. O rei dos temperos provém da água, mas para se transformar no sal que todos nós conhecemos, a água passa por várias etapas. A água é captada do mar e para atingir o grau de salinidade passa por estes viveiros até ficar cristalizada. Atingidos os 24 ou 25 graus de salinidade, já podemos considerar sal. Daí é recolhido e amontoado nos tabuleiros em pequenas porções. Depois de retirado dos tabuleiros, o sal é selecionado e armazenado neste local. Daqui é inserido nesta máquina onde começa o processo de iodização. Podemos observar que o iodo é colocado nesta caixa preta e é misturado com sal de maneira homogênea. Quando o sal passa para o outro lado da máquina, é embalado e já está pronto para ser consumido. Não basta só iodizar e embalar, mas também é preciso confirmar e garantir que o sal iodado esteja dentro dos parâmetros recomendados para o consumo de acordo com a OMS. Daí que é necessário fazer um teste de laboratório para medir o nível de iodo no sal. Tiramos a água diluída de sal e metemos nesta célula e metemos aqui nesta máquina. Então, ela dá-nos a leitura da quantidade do iodo que temos no sal. Por exemplo, neste momento, estávamos a medir, temos aqui, conforme a leitura confere, são 42 ppm. Para além da máquina, temos o teste rápido. O teste rápido, o sal iodado, aplica este líquido no sal. O sal fica com esta cor, enquanto que o sal não iodado já não muda de cor. O iodo é um mineral que está disponível nos alimentos do mar, como peixes e outros. Mas, como o acesso a estes alimentos é difícil em muitos casos, decidiu-se pôr o iodo no sal de modo a combater os problemas causados pela sua falta. O sal é um dos temperos mais usados na culinária moçambicana e para garantir a sua qualidade e preservação dos seus componentes é importante conservá-lo em ambientes secos e seguros. Pode optar por conservar o sal num pote de vidro ou plástico. Mantenha o pote sempre fechado para evitar a umidade. Mas se o sal estiver úmido, poderá espalhá-lo numa peneira e deixá-lo secar à temperatura ambiente ou ainda numa frigideira pré-aquecida durante 2 a 3 minutos. E só depois de secar, poderá voltar a conservá-lo no saleiro. Procure guardar os recipientes com sal nos lugares mais frescos da casa para que não seja exposto a altas temperaturas, pois pode comprometer a sua qualidade e reduzir a quantidade de iodo recomendada para o consumo. Bem, acompanhamos a história da Dona Marta Sayed no tema referente ao cancro de mama e logo a seguir vimos como é feito o processo de iodização do sal. Vamos a mais um intervalo e voltamos já já com mais saúde e vida para si.
As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. A depressão é uma das principais causas de suicídio em todo o mundo. Considerada pela Organização Mundial da Saúde como a doença do século XXI, a depressão acomete cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Andrea Silva já fez parte dessas estatísticas e tentou suicidar-se por conta da depressão. Hoje, a Andrea é formada em psicologia e ajuda pessoas que, tal como ela, sofreram de transtornos depressivos. Vamos conferir a história da Andrea na reportagem a seguir e logo depois confira dicas de terapias alternativas que ajudam a lidar com os transtornos depressivos. Já desde a minha pequena infância já venho com já vivi alguns episódios que me levaram também a uma certa depressão, então é muita coisa para o meu prato. Andrea provocou um acidente quando estudava fora do país. A depressão, aliada à rotina de estudos bastante agitada, contribuíram para a tentativa de suicídio, ato que trouxe consequências para a vida de Andrea a nível físico, social e psicológico. Virei paraplégica, mas já estou tão habituada a isso. Eu acho que eu sou a pessoa que mais circula nesta casa, então não tenho preguiça de ir à busca das coisas, de me expor. Às vezes que eu nem consigo pôr sapatos, mas eu não quero saber, a vida continua. O cansaço acumulado, o desejo de querer que a sua família se orgulhasse de si e o fato de não ter com quem desabafar também estiveram por trás da tentativa de suicídio. Fui acumulando, acho que uma altura que a gente explode, porque não há como. A família e os amigos tiveram um papel importante na recuperação de Andrea. Todos eles estão por detrás. Se eu caio, eles lá estão para me levantar e dizer: Andrea, vamos. O acompanhamento de um psicólogo
fez toda a diferença. O acompanhamento que eu tive foi em Bruxelas, durante os 6 meses que eu estive hospitalizada. Então tinha lá um médico, tinha um psicólogo, tinha um psiquiatra. Nos dias de hoje, Andrea conversa muito com psicólogos e amigos que ajudam na busca de soluções e possíveis resoluções dos seus problemas. Tenho o Dr. Ashmo, que está sempre do meu lado, que não me abandona e que tem sido de uma grande ajuda para mim e para a minha família. Formada em psicologia, hoje Andrea presta apoio psicológico a pessoas que, tal como ela, sofreram de transtornos depressivos e deixa uma mensagem especial. Por vezes nós estamos a passar por maus bocados e muitas das vezes o suicídio parece a coisa mais fácil, a solução mais fácil, mas não, existem outras soluções. É uma questão, como eu disse antes, batermos à porta, pedir ajuda, que é para evitarmos este tipo de situações e pedir ajuda, peçam ajuda. Nós estamos aqui, eu falo em nome dos psicólogos, mesmo se for dentro da família, também venham, procurem ajuda, porque sem isso a pessoa não sai. Sozinho a pessoa não consegue ter força suficiente para poder levantar-se. Nem todo mundo tem essa força interior de sobrevivência ou de vontade de continuar com a vida. Sobrevivente é a palavra que caracteriza Andrea. Depois de ver a morte de perto, hoje Andrea dá mais valor à sua vida. Para melhorar o estado emocional do paciente com depressão, existem várias terapias que podem ser aplicadas em função do estágio da doença. E a psiquiatra Maria Rosel fala-nos das mais comuns. Normalmente, quando nós temos uma depressão leve, a abordagem é psicoterapia, ludoterapia e outras terapias que o doente pode fazer para manter a sua mente sã. E psicoterapia pode ser psicoterapia de grupo, pode ser uma abordagem mais individual, ao mesmo tempo que participa nas atividades de terapia ocupacional. Nos casos de depressão moderada ou depressão grave, nós fazemos tratamento com medicamentos, e os medicamentos para depressão são chamados antidepressivos, que vão estimular a mente e vão tirar a pessoa deste estado triste em que se encontra. Para além das terapias convencionais, existem outras alternativas para melhorar o estado do indivíduo. Desporto, yoga, reiki, meditação transcendental, enfim, uma série de atividades que nós podemos usar para melhorar o indivíduo que se encontra com depressão. A família é a base e esta tem um papel fundamental, quer durante o tratamento e no processo de cura do paciente. Não é possível ter um indivíduo bem e sem ter família, sem ter acompanhamento familiar. Então, quando está doente, mais precisa deste apoio dos colegas, da família, que deverá acompanhá-lo no processo de tratamento e depois no processo de reintegração nas suas atividades, caso tenha parado uma série de atividades. A nutrição é uma componente que está sempre presente nos nossos programas. Hoje em dia, muito se fala sobre a importância de manter uma alimentação saudável, incluindo o consumo variado de frutas, legumes e verduras. E numa das edições do programa Saúde e Vida, falamos sobre a importância destes alimentos. Confira a reportagem a seguir e de seguida trazemos dicas sobre como escolher e selecionar as frutas, os legumes e as verduras mais saudáveis
saudáveis e mais nutritivas com a ajuda da nutricionista Sofia Pedrosa. O Moçambique é um país de clima tropical com uma grande variedade de frutas, legumes e verduras durante todo o ano. As folhas de abóbora, mandioqueira, batata doce, cacana, couve, seque estão na lista das verduras mais consumidas pela população. As folhas verde escuro são boas fontes de fibra e ajudam a controlar a quantidade de açúcar no sangue, prevenindo diabetes e doenças cardiovasculares. As frutas são consumidas de acordo com a época, mas a banana, a papaya, a laranja, tangerina, pera-abacate, manga são as sobremesas mais comuns no menu dos moçambicanos. Estes alimentos são ricos em vitaminas, nutriente indispensável no dia a dia. Na lista dos legumes não pode faltar a cebola, tempero mais popular do mundo e já era usado no período pré-histórico. O alho, a cenoura, o tomate, batata reno, ervilha, berinjela, pimento são alimentos sempre presentes na culinária moçambicana. Estão disponíveis durante todo o ano. São ricos em vitaminas, fósforo, cálcio e contribuem para o bom funcionamento do sistema imunológico. Uma dieta balanceada, com inclusão de frutas, verduras e legumes, ajuda a manter e equilibrar a sua saúde em todas as fases da sua vida. Estamos no Mercado Central e a doutora Sofia vai fazer compras conosco. Ela vai nos ajudar a escolher os legumes, as verduras e as frutas mais frescas. Doutora Sofia, qual é o primeiro passo que devemos dar quando formos comprar uma fruta? Certo, nós devemos dar preferência às frutas com aspecto mais saudável, aquelas que não estão pisadas, machucadas ou com cortes, porque um corte significa que está mais propensa à infecção de uma bactéria, de um vírus, e aí pode transmitir uma doença alimentar a quem come a fruta. Nesta época, em que é uma época de citrinos, temos o caso da laranja, da tangerina, por exemplo, que são frutas ótimas em termos de aquisição, porque são mais baratas, sendo uma fruta da época. São frutas mais nutritivas, mais saborosas, mais adocicadas, portanto, até no caso das crianças que têm mais aversão à fruta, dar uma fruta da época, a partir dela vai aceitar melhor, porque é uma fruta mais doce. Os citrinos de laranjas, tangerinas, reúnem uma grande quantidade de vitaminas, minerais e fibra, portanto a fibra ajuda a controlar os nossos níveis de açúcar, os nossos níveis de colesterol no sangue, portanto quem tem os níveis de açúcar e de colesterol elevados ajuda a reduzir, a controlar, ajuda o funcionamento do trânsito intestinal e tem uma grande quantidade de vitamina C, que é uma vitamina antioxidante, significa que nos ajuda a combater o nosso envelhecimento celular das nossas células do organismo e a dar-nos mais energia. Além disso, a vitamina C ajuda a que o nosso corpo absorva mais ferro. Portanto, incluir, por exemplo, um sumo de laranja natural na refeição vai fazer com que essa refeição, vamos absorver mais ferro dessa refeição. Portanto, pessoas com anemia, por exemplo, vão melhorar os seus níveis de ferro no organismo e a hemoglobina. Darem preferência a esta fruta nesta altura. Com certeza, a doutora tocou um ponto muito interessante. Esta é uma fruta da época e estamos no inverno, então é sempre bom ter em casa, na escola, no lanche, uma tangerina ou uma laranja, pois ajuda a prevenir resfriados e gripes. Exatamente, é um bom snack, portanto é um bom lanche para as pessoas não passarem muitas horas sem comer, podem levar na sua bolsa uma tangerina, uma laranja e comer a meio da manhã ou a meio da tarde, por exemplo. Para além da laranja e da tangerina, temos o limão.
O limão é um alimento excelente em termos de desintoxicação do nosso organismo, de depuração, portanto ajudar a eliminar as toxinas, os resíduos tóxicos que o nosso corpo também produz no dia a dia e ajuda no combate das gripes e resfriados. Numa altura em que estamos assim com a temperatura um bocadinho instável e mais frio, estamos mais propensos a gripes e resfriados, então fazer uma infusão de limão, colocar limão, por exemplo, nas nossas saladas, fazer um sumo com limão, é uma boa alternativa no combate de gripes e resfriados. Pois é, então fica a recomendação para todos, é melhor usar limão do que vinagre para temperar as saladas. Então, doutora, agora vamos escolher os legumes e as verduras. Vamos lá. Então, chegamos no lado mais verde do mercado. Estamos na secção das verduras e legumes. Certo, realmente estes vegetais são verde escuro, significa que aqui está uma grande quantidade de ferro. Portanto, quanto mais a coloração verde for evidente, mais ferro contém o vegetal. Temos o caso, por exemplo, dos espinafres. Os espinafres são dos vegetais que contêm mais ferro, portanto, pessoas que têm os níveis de ferro baixos devem consumir bastante espinafre, seja na forma crua, que ele pode ser consumido cru porque a folha é muito levezinha, ou então cozinhado, salteado, refogado, ou então feito a vapor. Se os vegetais forem cozinhados a vapor, reúnem e não se perdem vitaminas e minerais na própria água da cozedura, portanto fica um vegetal muito mais nutritivo para o nosso organismo. Uma boa sugestão em relação a caldos, a temperos artificiais, são os temperos naturais. Por exemplo, temos o caso dos coentros, temos o caso do cebolinho, o caso da salsa, que são excelentes em termos de sabor, têm boas propriedades, têm cálcio, fósforo, potássio, magnésio, muitos minerais, portanto ajudam a nutrir o nosso organismo, dão sabor à comida e são uma boa sugestão e boa alternativa aos caldos artificiais que todos nós conhecemos, que realmente não beneficiam o nosso organismo. Pois é. É verdade. Depois também temos o caso, por exemplo, da hortelã-pimenta, que é uma erva que também podemos usar para tempero, para fazer infusões, chás, tem boas propriedades no que respeita à digestão, tem propriedades digestivas. Pessoas que têm digestão um bocadinho mais lenta, azia ou refluxo, beneficiam se fizerem chá de hortelã. Interessante. Temos outros vegetais com boas propriedades, como é o caso, por exemplo, da couve. A couve tem bastante cálcio, portanto é uma boa alternativa até aos laticínios. Pessoas que sejam intolerantes ao leite ou ao iogurte conseguem adquirir cálcio através deste tipo de vegetal, e nós podemos usar a couve de também diversas formas, em caldos, sopas, cozinhar com a carne, com o peixe, até fazer sumos e incluir a couve, por exemplo. Portanto, isto são tudo vegetais que nós devemos incluir diariamente na nossa alimentação. Pois é, nós não temos o que reclamar, pois no nosso país temos um bocadinho de tudo, não é, doutora? É verdade, o segredo está em realmente variar, portanto dar-nos, escolhermos, optarmos por legumes diferentes todos os dias, para não nos cansarmos também, para também tornar a nossa alimentação mais variada e também mais colorida. Além dos legumes de verde escuro, temos outro tipo de vegetais com outras colorações que podemos optar, portanto quanto mais colorido, melhor. Pois é. Doutora, muito obrigada por estas dicas. Acredito que os nossos telespectadores vão acatar e quando forem fazer compras vão se recordar das recomendações que a doutora deixou ficar. Assim espero. Obrigada eu. Pois é. Conferimos então duas peças na sequência, a primeira sobre os transtornos depressivos e logo a seguir a importância do consumo de frutas, legumes e verduras. Foi um enorme prazer manter-lhe informado durante este ano de 2018. Nós reiteramos o nosso compromisso para o próximo ano e queremos continuar a lhe ajudar a cuidar da sua saúde. Desejamos a todos festas felizes e um próspero ano novo. Já sabe que pode interagir conosco através das nossas redes sociais e também através do nosso e-mail e deixar as suas sugestões. Tchau, tchau e até a próxima. E já sabe, cuide sempre da sua saúde.